E nesse vídeo você vai ver quais são as diferenças e semelhanças entre a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2, ou o diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. Os dois artigos são aceitos por muitas pessoas, mas não importa. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é uma análise desse artigo aqui. Esse artigo foi publicado na revista Diabetes Care, ou Diabetes Care, volume 32, no suplemento 1, em janeiro de 2009. E se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ficar sabendo como é classificada a doença, quais são os critérios para a classificação e o que há de errado nesses critérios. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você tinha saúde excelente, seus exames sempre foram normais, e um belo dia, numa visita ao médico, ele te disse, você agora tem diabetes. Como é que isso se constrói? Na verdade, isso se constrói ao longo do tempo e os critérios nem sempre dão conta de mostrar para você se você está no caminho do diabetes ou está se afastando dele. Então, o objetivo desse vídeo é, além de fazer uma análise desse artigo e mostrar essa diferença para você, é mostrar para você qual é o caminho para você descobrir se você está mais próximo do diabetes, mais longe do diabetes, se você tem chance de algum dia ter diabetes ou se você nunca vai ter. Muito bem, acompanha comigo então. Então olha só, as diferenças e semelhanças entre DM1 e DM2, diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2. Importante, antes de a gente continuar nesse vídeo, preciso fazer um importante aviso para você. Aí na descrição do vídeo tem um link para você baixar um livro de receitas que eu fiz, com 65 páginas, com 42 receitas doces e salgadas, para você dar o primeiro passo para se alimentar de um jeito a não ter a glicemia alta e se afastar do diabetes. Então, se você tiver interesse em ter acesso a esse material exclusivo para você, clica aí no link abaixo depois de assistir o vídeo e tem acesso a esse material que pode te ajudar muito. Mas voltando aqui ao artigo, eu queria falar primeiro da origem do termo diabetes. A origem do termo diabetes, tem muita gente que fala que é a doença do diabo, eu já vi gente brincando com isso, ou até falando sério. Doença do diabo, diabetes, não tem absolutamente nada a ver. Uma análise da etimologia da palavra, da origem da palavra, muitos acreditam que ela vem do grego diabaino, que significa, para os gregos significava sifão. É como um sifão drenando água. A pessoa com diabetes tem um problema chamado poliúria. Você urina demais, ou seja, bebe água e rapidinho vai ao banheiro. Então esse é um problema muito sério que o diabético tem. Então essa palavra tem origem na ideia de sifão. Outros defendem a ideia que diabetes, você pode dividir ela em duas partes, que seria fazer urina e fazer urina com formato de compasso. Então um homem fazendo xixi, por exemplo, com as pernas abertas, também dá a origem da palavra diabetes tem a ver com isso. Diabaino. Muito bem, mas outro problema que o diabético tem é a polidipsia, que é muita sede. Então, toma muita água e faz muito xixi. Esse é um sintoma clássico do diabetes. O sintoma mais clássico do diabetes é a hiperglicemia, que pode acontecer por uma deficiência na secreção de insulina, na produção de insulina, ou uma deficiência na ação da insulina. Então, basicamente é isso. Mas, de qualquer forma, o que o diabetes causa? Danos, falhas e disfunção, que podem acontecer nos olhos, podem acontecer nos rins, podem acontecer nos nervos de um modo geral. Essa disfunção, falha ou até mesmo dano pode acontecer no coração e pode acontecer também nos vasos sanguíneos. Essa é uma característica muito importante do diabetes. Pode ser diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. Então o que vai acontecer aí é uma destruição das células beta, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, e resistência insulínica também é um fator importante ligado ao diabetes. Mas além disso, o que a gente deve conhecer a respeito do diabetes é que existem então dois tipos de diabetes relacionados à hiperglicemia. O primeiro deles é a diabetes do tipo 1. A gente chama de diabetes insulino-dependente, de quem depende de insulina. Ou a diabetes juvenil. Esse nome juvenil, às vezes ela não é só juvenil, tá? Vou falar disso daqui a pouquinho, mas é um nome clássico para diabetes do tipo 1. Quais são as características importantes do diabetes do tipo 1? Primeiro, ela afeta pessoas entre
1 e 15 anos, afeta mais pessoas dessa faixa etária. Mas pode acontecer uma manifestação tardia desse tipo de diabetes, que pode acontecer depois dos 35 anos, que é um diabetes autoimune latente em adultos. Então, esse tipo de problema não é um problema só juvenil. Em alguns casos, eu sei que isso é raro, mas pode acontecer, pessoas com mais de 35 anos podem desenvolver esse tipo de diabetes e depender de insulina. Bom, 5 a 10% da população diabética tem diabetes do tipo 1. Essa é uma característica importante também dessa doença e ela se caracteriza pelo ataque autoimune. É uma doença autoimune em que as ilhotas de Langerhans, essas ilhotas são células, são aglomerados de células que produzem insulina. Então, é um ataque autoimune às ilhotas de Langerhans. Então, as pessoas que têm problemas de diabetes do tipo 1, elas têm marcadores genéticos para isso. Então, é possível observar a genética, fazer exames genéticos, detectar os marcadores genéticos para essa doença. Bom, o que acontece então no diabetes do tipo 1? Há uma destruição das células beta, que são as células produtoras de insulina. Insulina é um hormônio importante para manter a glicemia sob controle. Já a insulina pega a glicemia, coloca dentro da mitocôndria da célula, que é o forno da célula, para gerar energia. Então, a destruição das células beta gera uma deficiência absoluta na produção de insulina. E é isso que causa um problema seríssimo para o diabético do tipo 1, porque ele tem que calcular a insulina que ele vai se injetar dependendo do que ele vai comer. Muito bem, entre 85% e 90% dos pacientes com diabetes do tipo 1 possuem anticorpos, que são anticorpos de 5 tipos. Anticorpos que vão contra as células beta, então vão destruir as células beta do pâncreas. Vão contra a insulina, são anticorpos anti-insulina. Eles são anticorpos contra o ácido, contra a enzima, enzima ácido glutâmico descarboxilase, ou contra a enzima tirosina fosfatase, ou contra uma enzima que transporta zinco, que é muito importante na produção de insulina, que é a ZNT8, a zinco T8. É uma enzima muito importante. Então, essas 3 últimas enzimas aqui estão diretamente relacionadas com a produção de insulina. Então, a produção de anticorpos contra elas, atacando também as células beta, atacando a própria insulina, gera uma deficiência absoluta, grave, de insulina no diabético do tipo 1. E é por isso que esse problema de saúde é relativamente grave, se for dado uma atenção especial, se não for cuidado do modo correto. Muito bem, mas o que a gente precisa saber também é que existe o diabetes mellitus do tipo 2, e também chamado de diabetes do adulto, se bem que é bem interessante pensar a respeito disso. Ultimamente a gente vê muitas crianças, existem relatos de muitas crianças com diabetes do tipo 2. E o que é interessante a gente perceber aqui, que é uma característica que eu nem coloquei aqui, mas que vale a pena ser colocada agora, é que esse diabetes ele surge pelo estilo de vida alimentar. Então o que é interessante, no primeiro momento, enquanto o diabetes do tipo 1 é uma doença genética, a diabetes do tipo 2, é uma doença que tem a ver com o estilo de vida. Isso significa que pessoas que não têm os marcadores genéticos, que não têm aqueles problemas de anticorpos que vão atacar células beta, etc., podem desenvolver. Isso significa que crianças podem desenvolver também, dependendo do estilo de vida alimentar. E vamos combinar que o estilo de vida alimentar das pessoas e das crianças mudou muito nas últimas décadas. E a gente tem uma verdadeira epidemia de diabetes do tipo 2 em pessoas extremamente jovens. Muito bem, mas ainda como características importantes do diabetes do tipo 2, existe a resistência insulínica. O que é isso? De modo
resumido, simplificado talvez, resistência insulínica é assim: a insulina sobe toda vez que a glicemia sanguínea sobe. Então o cérebro percebe que a glicemia sanguínea está mais alta, a plasmática está mais alta. Ele manda um sinal para o pâncreas produzir insulina, o pâncreas sobe essa insulina para pegar a glicemia e colocar para dentro da célula, como eu falei, para queimar e aí regular a quantidade de glicemia no sangue e gerar energia, evidentemente. Esse é um fator importante relacionado à glicemia. Não é a única fonte de energia, tá? E nem é a melhor. Mas é um mecanismo que a insulina promove para levar, então, glicemia para dentro da mitocôndria para gerar energia. Ok. Então, o que é a resistência insulínica? Com o passar dos anos, a gente vem comendo carboidrato concentrado demais, e a nossa glicemia ficando cada vez mais alta e nosso pâncreas aumentando cada vez mais a produção de insulina. A resistência insulínica ela acontece no momento em que, mesmo com a glicemia, mesmo com a insulina alta, a glicemia já não baixa tanto, já não baixa mais. Nesse momento a pessoa desenvolveu resistência insulínica. Eu já vi aí pacientes com glicemia em jejum de 92, de 8 horas, jejum de 8 horas, e a insulina de 8 horas em 14. E quando você faz os cálculos para a pessoa, para o paciente, você acaba mostrando para ele que ele está com resistência insulínica severa. Então, a glicemia nem está tão alta segundo os parâmetros, eu acredito que 92 é uma glicemia altíssima para jejum de 8 horas. Mas segundo os padrões vigentes, segundo os padrões que a gente encontra nesse artigo aqui, está tudo normal. E a pessoa está com resistência insulínica severa. Então isso é algo para pensar. A resistência insulínica ela vem antes do diabetes. Algum tempo antes do diabetes, a pessoa já desenvolve a resistência insulínica. E depois ela vai receber a triste notícia que ela tem diabetes. Então é possível prevenir observando a relação entre a glicemia em jejum de 8 horas e a insulina em jejum de 8 horas. Muito bem. Outra característica, secreção inadequada de insulina. Ou seja, chega um momento que o pâncreas cansa e a secreção de insulina já não é mais a mesma e também já não dá conta. Então, essa é uma característica importante no diabetes do tipo 2. E há um período que é assintomático, ou seja, esses números vão mudando com o passar do tempo, a tempestade vai se formando lá longe e ninguém observa esses números. Muitas pessoas nem sabem quanto é o valor de insulina em jejum de 8 horas dela e nunca compara isso com a glicemia e nem sabe se está com resistência insulínica severa ou não. Quando vai ser diagnosticada a resistência insulínica severa, é porque a pessoa já tem algum sintoma, já passou muito do ponto. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir aqui. Bom, é importante perceber que desse quadro todo a gente pode ter anormalidades metabólicas com carboidrato, ou seja, a nossa glicemia pós-jejum vai ficar alta, com o passar do tempo ela vai ficando alta, vai passando de 100, 105, 108, etc. Mesmo a glicemia pós-prandial, pós alguma refeição, ela demora para baixar. Isso é um outro marcador ou outra maneira de perceber que há uma anormalidade no metabolismo dos carboidratos. E às vezes, quando a pessoa já está num quadro complicado e o médico pede para ela um teste de intolerância à glicose, que é um teste feito com 75 gramas de glicose ou destrose, então a pessoa ingere uma solução super doce com essa quantidade de glicose, e depois de 2 horas, a glicemia dela tem que ficar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Então, se tiver nisso, tá tudo beleza, mas precisa olhar também como é que está a insulina, tá? Se ela não subiu demais, ou se ela praticamente não subiu, isso pode mostrar uma exaustão pancreática. Então, o artigo discute isso, olhando só para esse dado. A gente precisa olhar para mais do que isso, precisa olhar para a insulina sempre, tá? Cruzar os dois é fundamental. Mas se a pessoa ingerir uma solução com 70 gramas, 75 gramas melhor, de glicose ou destrose, e depois de 2 horas a glicemia dela não estiver abaixo de 140, estiver acima, aí eles começam a desconfiar de um quadro de pré-diabetes. Se estiver acima de 200, eles batem o martelo, é diabetes e fim de papo. Muito bem, mas existe um detalhe ou alguns detalhes importantes para a gente observar agora, depois de
tudo isso depois do que foi visto. Porque eu prometi para você que eu ia mostrar os critérios, eu ia fazer uma análise crítica desse artigo, os critérios para diagnóstico, a classificação, então basicamente a classificação é essa. Aqui tem um resumo do que o artigo traz numa tabela que eu acho bastante interessante. E aí, na verdade, eu fiz uma adaptação de uma tabela que tem nesse artigo para uma maneira que eu acho didática de mostrar esses dados. Então, em que estágio a pessoa está e que tipo de diabetes é 1 ou 2 ela pode ter. Então, olha só. A pessoa pode ser normoglicêmica ou ter um estágio normoglicêmico. Para esse artigo e para as pessoas de um modo geral, isso está nos exames de sangue, o normoglicêmico tem glicemia entre 70 e 99, mas a gente pode combinar, a gente deve combinar que ter glicemia em jejum de 70 ou ter glicemia em jejum de 99 é bem diferente com relação à saúde pancreática, ok? Então é evidente que uma pessoa que acorda aqui na casa dos 70 todo dia é diferente, tem um pâncreas e tem um metabolismo para carboidrato muito diferente de quem acorda com 99. Então esse normoglicêmico, eu acho que é um normoglicêmico que a gente tem que pensar aqui, ó, entre aspas, ok? Muito bem. A gente pode ter o hiperglicêmico, e o hiperglicêmico pode ter glicemia maior que 100 e menor do que 126, aí ele é considerado pré-diabético, e ele pode ter glicemia acima de 126, ele é considerado diabético. Então, o que o artigo traz? O artigo foi bem feliz em mostrar esse tipo de tabela para resumir os dados, e eu tentei melhorar um pouco isso aqui para ficar um pouco mais didático, mas olha que legal. Quando que uma pessoa tem diabetes do tipo 1? Então, eles colocam aqui, tipo 1, diabético, e aí fazem uma seta, e essa seta, ela passa por 3, como é que eu posso dizer, situações. A situação número 1 diz assim, não requer insulina. A número 2 requer controle insulinêmico. E a número 3 requer insulina para sobrevivência. E o diabético do tipo 1 é o camarada que passa por tudo isso e ele recai aqui, ó. Ou seja, o uso de insulina que ele tem, que ele lança a mão, que ele usa, que ele faz, é para sobrevivência. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Que se ele ficar sem insulina, ele não vai sobreviver. É basicamente isso que está aqui. Agora, quando a gente vai para o diabético do tipo 2, e o artigo não mostra desse jeito, mas eu resolvi separar aqui em 2 subclasses. Então, o diabético do tipo 2 tem um tipo deles, tem uma classe que não requer insulina. Então, ele está controlando com metformina, ele faz exercício físico e metformina, alguns tentam controlar com dieta, às vezes usando uma dieta inadequada, uma dieta que ainda tem uma quantidade, uma carga de carboidrato muito alta. Lembra que isso aqui depende do estilo de vida, o diabetes do tipo 2, então precisa mudar o estilo de vida alimentar. Evidente que exercício é fundamental no processo, mas a alimentação também. Eu diria que se comparar os dois, a alimentação é mais importante do que exercícios físicos. E aí, então esse diabético do tipo 2, ele não requer insulina. Ele vai simplesmente usar um remédio que baixa a glicemia e vai tocar a vida. E existe uma outra classe em que cai bem aqui no meio, que requer controle insulinêmico. Então ele está fazendo controle insulinêmico, mas não é um caso de sobrevivência ainda. Mas o que eu tenho visto é que com o passar dos anos usando insulina, a coisa pode cair para cá. Então, há um problema muito sério na maneira de interpretar esses dados. Ou seja, esse normal aqui, esse normoglicêmico, deveria ser revisto. Então, quanto mais próximo de 70, muito melhor, sem dúvida nenhuma. E diferenciando então os tipos de diabetes, a gente vai verificar que o diabético do tipo 1 necessita insulina para sobrevivência e o diabético do tipo 2 pode não necessitar de insulina ou se necessitar é apenas para controle glicêmico. Ainda ele não está numa fase tão precária em que ele precisa dar insulina para continuar vivo todo dia ali e tal, se falhar um dia ou dois, ele não vai ter problema. Agora, o que é importante a gente perceber aqui também, e aí eu te falei que eu ia fazer uma análise crítica dos resultados, dos critérios, etc. Mais importante do que olhar só para a glicemia é olhar para o cruzamento entre insulina e glicemia
e precisa ser em jejum de 8 horas. Você precisa saber, depois de 8 horas que você se alimentou, como está a tua insulina e como está a tua glicemia. E por que eu estou falando isso? Porque eu já conversei com pessoas e ajudei pessoas com glicemia 92, insulina 14 e com resistência insulínica severa. Então, o meu conselho é que você não se satisfaça com valores de glicemia apenas, que você conheça a sua insulina e tem de ser de 8 horas. Bom, eu imagino que muitas pessoas deveriam saber disso. Eu imagino que talvez você conheça alguém que esteja passando por isso, ou esteja preocupado com isso e gostaria de saber essas informações. Então, o meu pedido é que você compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a ter contato com esse tipo de informação, que é fundamental, e você vai estar me ajudando a cumprir o meu papel, que é trazer análises de qualidade, de fatos importantes relacionados ao diabetes, a cura pela alimentação e outras doenças. Te agradeço muito se você compartilhar, deixe as suas dúvidas aí que eu tenho o maior prazer em responder. Fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo.